Iniciamos mais um Diário Cast, hoje com a presença do capitão Roberto Davi, que é secretário executivo da ONG Pro Rio Manhuaçu. Também, como sempre aqui, Thomas Júnior, nos brinda com sua presença, Muito Thomas? Muito obrigado. Ô, capitão, essa ONG representa algo que é muito comentado ultimamente, a questão do meio ambiente. Quais são os trabalhos desenvolvidos pela ONG? Primeiramente, bom dia, satisfação estar aqui com vocês, poder participar desse momento aqui, que é muito gratificante para todos nós. Em relação aos trabalhos e o que a ProRio desempenha, ela foi criada inicialmente com o propósito principal de amenizar os impactos das enchentes na cidade de Manhuaçu, que eram muito comuns, né, a partir de... A maior foi em 79, né? A partir daí a gente tinha com bastante frequência, quase que todos os anos, as enchentes trazendo transtornos para a população ribeirinha e, na verdade, para toda a cidade de Manhuaçu. Então, a ProRio foi criada em 2003 e, a partir daí, ela tem uma finalidade socioambiental. Ela também tem a preocupação, né, com outras questões, né, tipo... em relação ao uso consciente da água, preservação de nascentes, reflorestamento de áreas degradadas. Também nós fizemos um trabalho mais recente de apoio à questão da coleta seletiva, coleta de materiais que podem ser reciclados de uma forma geral, e aqueles que podem trazer prejuízo ao meio ambiente, como o uso de pilhas, baterias e outros materiais que, descartados incorretamente, podem poluir o meio ambiente. Sim. Então é esse o nosso foco principal. E lógico, visando o bem-estar, né, das pessoas, uma convivência harmoniosa com o meio ambiente, preservação, tudo aquilo que possa trazer bem-estar para as pessoas, para a comunidade em geral, a gente entende como foco e ação da ProRio Manhuaçu. Ô Thomas, que acompanha de perto o trabalho aí, viu nascer a entidade, né, em 2003, o que você pode perguntar aí para o capitão? Muito bom dia, José Horta, bom dia, capitão Roberto Davi, bom dia a você de Manhuaçu, de Caratinga, todos da região que acompanham o Diário Cast nesta nova edição, esse novo episódio. Nós ficamos muito felizes com essa possibilidade de trazer informações aqui e também de apresentar o trabalho que instituições, principalmente ONGs, realizam, como é o caso hoje da ONG Pro Rio Manhuaçu, uma instituição conhecida na cidade de Manhuaçu, porque ela vai direto na causa, ela vai direto na dor ali da população manhuaçuense, a preocupação com a enchente. Capitão Roberto Davi, você já vem com uma trajetória de trabalho, né, de voluntário, dedicação junto a essa ONG, e aos olhos da população o foco é a enchente, mas vai muito além disso, vai a preocupação com a vida do rio, né, a fauna, a flora que existe em torno do rio Manhuaçu. Então, muito bem dito, né, a gente está nesse propósito já há algum tempo. Você acompanha a gente lá desde que foi criada a ProRio Manhuaçu em 2003. E as ações, elas têm realmente sempre o foco principal, né, no rio, nas questões principais das enchentes, o foco ali dos transtornos que sempre trouxeram para nós, né, enquanto moradores da cidade. Eu morei muitos anos na rua Júlio Bueno, né, que é sempre atingida pelas enchentes. E a gente... de outro lado também, pensa no ser humano, nas pessoas que podem contribuir, né, para que isso seja, de certa forma, amenizado, ou que a gente possa encontrar soluções para que a gente tenha um rio vivo, né, despoluir o rio. Então, um dos sonhos maiores nosso, né, além da questão de trazer uma solução que não seja definitiva, que seja menos agressiva para quem mora às margens do rio, e também a gente produzir algo, né, que seja também para nossas relações futuras, nossos filhos. A dificuldade nossa, a gente sabe que é muito grande, a gente não tem recurso próprio. A ProRio Manhuaçu, ela é uma entidade, né, sem fins lucrativos, ela depende muito do poder público, então a gente espera, né, conta sempre com os gestores municipais, né, do Estado, de formas de auxiliar, né, que a gente possa também encontrar soluções
mas a gente sabe que a missão dela não é fácil, mas que é possível. A gente sempre tem esse sonho. Você mencionava aqui, o rio Manhuaçu é um rio vivo, porém maltratado. Seria essa a situação, Davi? Então, a gente percebe que no passar dos anos, pouca coisa foi feita em relação à conservação do rio, a preocupação de mantê-lo vivo. Ele está vivo, mas é um rio que a gente vê que agoniza, né? No período mais intenso de seca, período em que não temos chuvas, a gente percebe muito isso. O rio está só lá aquele fiozinho d'água correndo, a água já praticamente quase que só um esgoto que está correndo ali. Então, nesse pensamento, a ProRio Manhuaçu ela foi buscar fora, com entidades que têm de renome, que tenha essa preocupação de estudar soluções. Então, em 2007, nós procuramos o professor Nilo de Oliveira Nascimento, que é um renomado professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele elaborou um projeto de alternativas para que a gente chegasse a uma solução que pudesse resolver essa questão das enchentes. Então, naquele período, o professor Nilo, ele usou mais uma equipe, né? Na época ele foi contratado pelo governo da época, governo municipal. Sim. E ele elaborou o projeto. O projeto ele tinha 3 possibilidades. Uma seria a construção de barragens, uma segunda alternativa seria a construção de um túnel que passava ao lado do rio. Melhor, ser um túnel é uma das alternativas também, que estaria quase que paralelamente ao rio, e a água seria escoada, né? A água que viria em excesso seria escoada por esse túnel. E uma terceira via, a terceira alternativa, que seria um canal também paralelo ao rio para escoar essas águas excedentes. Nesse sentido, capitão, me permita que interrompê-lo rapidamente, mas o governo federal, em gestões anteriores, chegou a iniciar uma obra de construção de uma estação de tratamento de esgoto, que o projeto seria, se caso fosse concluído, seria a captação do esgoto, né, nas margens do rio, até uma estação que seria no final da cidade, naquelas imediações aí do bairro Engenho da Serra, no final do Engenho da Serra, melhor dizendo, onde aquele dejeto passaria por um tratamento e a água retornaria sem poluentes para o leito do rio. Mas essa obra ela ficou paralisada. Foi um sonho interrompido. Com certeza, você disse bem. Então, iniciou-se, a obra está lá praticamente pronta e, infelizmente, por questões, me parece, de projeto, ela não tratou nenhuma gota sequer de esgoto da cidade de Manhuaçu. A proposta é que ela trataria até 30% da população, né, do esgoto produzido pela população. A proposta inicial é que ela iria até a estação por gravidade, e depois dela pronta, foi feito um estudo, chegaram a mandar a tubulação, né, para fazer essa condução dos dejetos até a estação, mas infelizmente, como falei, por uma falha do projeto, foi feito um novo estudo do governo Janailton Erinja, mais recente, e constatou-se que para utilizar aquela estação teria que ser feita através de bombeamento, que aí levaria muito custo de operação dessa estação. Então, ela praticamente, hoje ela está lá parada, a ferragem inativa, a ferragem, o que tem de material de ferragem enferrujando. A tubulação queimou-se um tempo atrás, a tubulação estava armazenada no local, passou por um incêndio, a tubulação parece que era plástico, material plástico, inflamável. Então, infelizmente, isso não avançou. Então, a cidade de Manhuaçu, assim, uma das frustrações nossa enquanto membro da ProRio é que a gente fez todo o esforço, procuramos a Câmara de Vereadores, representantes, procuramos o poder público através do Executivo Municipal, e não conseguiu-se colocar aquela estação de tratamento em operação. Então foi assim, uma perda de recurso público que, infelizmente, a gente acho que não terá condições de recuperar novamente, porque aquela estação está fadada realmente a inoperância mesmo, infelizmente. Sim.
Outra coisa, o senhor falou Sim. a questão da enchente, falou que também que muitas vezes o rio torna-se até um filete d'água. Né? E existe também a preocupação com a recuperação das nascentes, preservação dessas nascentes. Como é feito esse trabalho? Sim, a ProRio, ela, mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, nós tivemos uma parceria, uma ação conjunta, vou dizer assim, com o Instituto Terra. Na época, inclusive, também essa parceria ela englobou a Senise Rocha, por meio do CBH, do Comitê de Bacia Hidrográfica. O próprio Executivo Municipal também participou dessa ação, me recordo, parece que sim, de proteção de nascentes. Então o projeto ele é chamado pelo Instituto Terra de Projeto Olhos d'Água. Talvez o Thomas também tenha conhecimento desse projeto. Então, inicialmente era justamente a proteção de nascentes. Então, me parece que o Instituto Terra fornecia para os municípios as mudas para recomposição, a madeira, inclusive o arame para cercamento das nascentes. Então, esse projeto me parece que é em torno de 50 metros da nascente. Então, faz-se o cercamento para a proteção daquela nascente. Então, foi feito em Manhuaçu. Não me recordo a quantidade, mas me lembro que eu participei, inclusive, nós fomos em Manhuaçuzinho e pudemos participar lá, inclusive, do trabalho de campo do pessoal, né, dos técnicos lá do Instituto Terra, nesse projeto aí de proteção de nascentes. Achamos muito interessante. E paralelo a isso, nós temos hoje uma ação da ProRio Manhuaçu, com atualmente duas empresas de Manhuaçu, mais a Fundação Rodolfo Henriques, que é o projeto do reflorestamento, da recomposição da mata nativa da Fundação Rodolfo Henriques, no local conhecido como Lar Irmã Sheila, que é muito conhecido lá em Manhuaçu. Então esse local ele tem, parece que em torno de 12 alqueires de área que precisa ser reflorestada. A nossa participação já tem em torno nos últimos 4 anos, já faço na minha gestão lá enquanto secretário executivo, a gente firmou essa parceria com a Fundação para um período de 10 anos, a gente plantar mais de 100 mil árvores, 100 mudas de árvore nesse local. E até o momento nós já plantamos em torno de 22 mil mudas. E esse plantio geralmente é feito no início de novembro, que é o período mais propício. Então, nós temos hoje a parceria da empresa chamada Elominas, a corretora de seguros, que é conhecida da cidade. Nós temos também a parceria da Unimed. Então, dentro dessa parceria, a empresa entra com a contribuição mensal de R$ 1.500 e a ProRio e a Fundação, né, nessa parceria, a gente oferece para essas empresas um outdoor na entrada da reserva, que lá é uma APP, lá é RPP, na verdade, Reserva de Preservação Permanente. Então, nessa parceria, temos o outdoor, e ao final de cada ano, a gente planta 1.500 mudas para cada parceiro desse. Então, eu acredito que tem assim, uma relevância social muito grande. E a gente conta agora, a gente espera que se a gente tiver mais parceiros, a gente possa ampliar esse plantio. E mais recentemente, nós estamos em fase já bem avançada de um projeto de construção de um viveiro dentro da RPPN, que é a previsão inicial que a gente tenha de 50 a 70 mil mudas, que a gente possa replantar, reflorestar essa área e ainda mais atender a demanda de outras pessoas e agricultores que têm interesse em proteger suas nascentes. A gente vai fornecer essas mudas. Se a gente conseguir, lógico, um projeto que a gente consiga ter 100% dessas produção desse viveiro sem custos, a gente vai repassar, talvez distribuir essas mudas para os produtores. E caso contrário, se a gente não conseguir, se tiver que usar recursos, aí talvez a gente vai fazer a um custo mais acessível. Esse é o nosso pensamento mais recente. Capitão Davi, uma observação que a própria população de Manhuaçu observa em relação aos demais moradores é aquela situação antiga de assim, olha, eu vejo fulano de tal arremessando lixo da janela da casa dele na beirada do rio Manhuaçu, jogando lá no leito do rio.
A ONG realiza algum tipo de campanha de conscientização com esses moradores? Nós estamos aqui denegrindo, nós estamos aqui difamando quem mora às margens do Rio Manhuaçu, mas isso é comum, quase chega a ser uma lenda urbana. Olha, eu vi, não, mas a gente sabe o que acontece também, né? Eu acabei de ver ali fulano de tal arremessando uma sacola de lixo nas águas do Rio Manhuaçu, e a pessoa fica indignada, né? Nesse contexto, a ONG ela tem mobilizado a população para conscientizar assim, olha, não jogue o lixo no rio. Então, nesse decorrer de quase 20 anos, que agora em 2023 a gente completa 20 anos de existência da ProRio, foram feitos inúmeros trabalhos. Primeiramente em relação à própria enchente, né? A questão da conscientização de que as pessoas elas têm que estar acompanhando e ali monitorando o rio para que não sejam surpreendidas. Então, nesse aspecto, a gente tem até uma dificuldade, porque o próprio sistema de acompanhamento, de monitoramento do rio, pela Defesa Civil Municipal, ela é deficiente. Então, uma das coisas que a gente mais costuma acontecer lá nesse período... A situação da fiscalização. Tem um problema da fiscalização, que a gente vê que também ele pode contribuir para essa questão. Em relação eu estava falando, quer dizer, em relação à enchente. Então, a gente não tem um sistema de monitoramento preciso. Então, é outra proposta que a gente tem, que a gente vai implantar lá um sistema de alertas, que está dentro do projeto do professor Nilo também. Mas em relação, voltando aqui, depois a gente pode até falar mais especificamente sobre a questão do sistema de alerta, que é uma proposta que a gente está em andamento ainda, né? A gente espera em breve colocar em operação. Em relação à questão da conscientização, a ProRio fez muito trabalho de conscientização por meio das rádios locais, por meio de equipamento de som mesmo, automotivo. Tinha um veículo que nós circulávamos por pontos na proximidade do rio, fazendo um trabalho assim, de conscientização. O carro de som alertando, não jogue lixo no rio. E outra coisa, até em relação à enchente, o que o pessoal deve fazer com esses cuidados? Você se recorda lá aquele carro de som do Zé João? Que você conhece? Então o Zé João, por um tempo, ele prestou serviço para nós. Nós tínhamos uma parceria com a Arca de Noé também, nesse trabalho de tentativa de conscientizar as pessoas. Outra coisa que outra atividade que nós fizemos e até interrompemos por causa da pandemia é palestra em escolas. Tentar fazer as crianças terem esse pensamento diferente em relação ao uso racional da água, a questão do cuidado com o rio, né? Não julgar, não descartar materiais no rio, porque o rio, ele, de certa forma, quando temos a enchente, a água traz, né, aquele material que está ali julgado, ele volta para dentro da nossa casa e devolve. Assim. Então, assim, isso tudo, e a gente quando faz o uso de certa forma agressivo do solo, né, em relação aos plantios, a relação a erosões que a gente percebe. Então, isso são uma série de trabalhos, de questões que a gente procura orientar, conscientizar as pessoas de que o uso consciente da água, certamente, ele só traz benefícios para nós todos. E o rio, na realidade, como passa aquelas pessoas que têm o rio passando nos fundos da casa, é um jardim que deveria ser ter muito mais cuidado com ele, porque ali tem os peixes que poderiam alimentar a população, né? Então, certamente é uma preocupação muito grande nossa em relação a essa questão de conscientização da população sobre tudo que pode trazer de prejuízo, né, se eu tiver julgar o lixo dentro do rio, e de não julgar o benefício que a gente pode receber de volta. Tem um local para julgar o lixo, tem as lixeiras. Então, as ações nesse sentido... A questão comportamental, ela pesa muito também, né? Pesa e muito. Inclusive, quando a gente faz palestras, eu tive a oportunidade de fazer palestras em várias escolas, a gente fala para as crianças o seguinte... o papelzinho de bala, o palitinho de picolé, né, que você às vezes não descarta corretamente na lixeira, ele é levado para o rio. A sacolinha de plástico, que a gente às vezes pega no supermercado para transportar as mercadorias, também vai para o rio, e parte desse material chega até o mar, e lá esse material ele vai se decompondo. Como ele se decompõe lentamente, ele contamina os animais, os peixes. E em muitos casos a gente tem visto o uso do plástico, principalmente. O canudinho, teve um caso recente, estava vendo, retirando-se um canudinho do nariz de uma tartaruga,
coitadinho, o sofrimento do animal isso? é muito grande. E às vezes assim, os animais, os peixes, eles veem as partículas do plástico como alimento para eles, que a partícula ele vai se decompondo, mas ficando em partículas pequenas. Então o peixe alimenta desse material e a gente depois come o peixe contaminado. Sim. Então assim, a tendência, então tudo que a gente faz de mal contra a natureza, ela nos devolve depois de alguma forma a gente consumindo algo que pode nos fazer mal também. Assim, só um pequeno comentário, a gente observa em algumas cidades, jornais mostram isso, a questão, às vezes, a água está tão poluída, a mortandade de peixes. Sim, porque a quantidade de oxigênio que tem na água vai se diminuindo. Então, esse fenômeno, ele acontece muito na nossa região, lá em Manhuaçu, nesse período, às vezes, de junho, julho, quando período de seca, né, tem pouca chuva, então a água vai reduzindo e, infelizmente, a gente tem, às vezes, mortandade de peixes. É uma consequência. Então, é realmente uma preocupação muito grande nossa nesse trabalho de educação ambiental, de preservação, né, de nascentes, de replantio de mudas. Então, quando a gente vê, quando vai fazer o plantio de mudas, geralmente em novembro, a gente convida alunos de escolas, pessoas representativas da comunidade, a gente vê quão bem faz para essas pessoas ele estar ali participando, plantando mudas. Eu, particularmente, eu tive oportunidade de estar lá na nossa reserva lá do Lar Mancheira e ajudei quase uma semana o pessoal a plantar. Nós plantamos nesse período quase 4.500 mudas. E quando você vê as mudas crescendo de um ano para o outro, a gente volta lá, aquilo dá uma satisfação muito grande. Então, de participar desse projeto que é de vida realmente para toda a nossa população e para as gerações futuras, que a gente espera, né, possa deixar isso para os nossos filhos, nossos netos. Sim. E outra coisa que o senhor falou, que me chamou muita atenção, quando fala o uso consciente da água, não é só a questão do rio, né? Na própria casa da gente, saber, não... Para que muitas vezes está no celular, né? E a torneira aberta, né? Na hora de fazer a barba, né? A torneira... Isso é incrível, a gente passa nas nossas palestras, o consumo de água, geralmente por uma pessoa durante o banho. E a mesma quantidade, praticamente, a pessoa gasta, às vezes, ao escovar os dentes. Que ela vai escovar o dente e deixa a torneira aberta. Nesse aspecto aí, eu costumo dizer que eu já vi, em alguns casos, em outros países, né, no caso, eu já vi, que eu percebi foi nos Estados Unidos, todo banheiro, você vai ter um copo lá dentro do banheiro. E as pessoas, ao escovar os dentes, eles enchem só aquele copo. Sim. E aí, a hora de enxaguar, ele utiliza a água do copo. Então, veja a quantidade de água que a gente economiza. E eu fiz essa experiência, lá em casa eu costumo deixar um copo também no banheiro, e a gente gasta um copo de água de 200, 300 ml, é suficiente e ainda sobra água. Enxaguar, para você enxaguar e ainda dá para lavar a escova e sobra água. Se você deixar a torneira aberta, às vezes 1 minuto, 2 minutos de água ali correndo, dá às vezes mais de 20 litros de desperdício. Então são questões, a gente fala sobre a questão da hora do banho, de se deixar, de tomar o banho na hora de saboar, de enxaguar. Você fecha a torneira ou reduz, né? Porque às vezes eu vejo muito, a pessoa faz o seguinte, ele aumenta a temperatura no máximo e abre a água no máximo. Então, quer dizer, ele gasta duas vezes. Ele desperdiça energia e desperdiça água. Então, isso aí, pessoas que tomam banho de meia hora, é gostoso? Realmente é gostoso, mas para o meio ambiente. Então, pense nisso, que de repente, se eu estou gastando muito, vai faltar para alguém. Isso é no meio ambiente, que a água é um bem renovável, mas se não tomarmos cuidado, ele pode acabar. Sim. Então é isso que a gente passa, sempre tenta passar em nossas palestras, sobre a questão do material reciclável que a gente pode coletar. Se eu não quero tirar benefício disso aí, passe para alguém. A gente deixa fazer a separação do lixo dentro de casa, começa dentro de casa. Você separa o lixo seco do lixo úmido, o lixo úmido vai para uma parte e o lixo seco, ele vai ser se eu não quero reciclar, ou não vou usar isso a meu benefício, eu passo, alguém vai utilizar. E vai agilizar o serviço de quem está ali por conta da reciclagem, né? Que está ali catando os recicláveis, né? Selecionando. Perfeito. Capitão Davi, falando sobre enchentes, em especial prevenção a enchentes, nós temos ali por parte do poder público, por exemplo, uma ação de limpeza do rio, que é realizada ali, especialmente nesse período seco agora, né, período que não se tem período de estiagem, né, onde funcionários ali do SAMAU, eles retiram, né, fazem a limpeza do rio, que ajuda muito o fluxo da água. A ONG Pro Rio Manhuaçu
também tem tomado diversas ações, diversas medidas visando a prevenção ou pelo menos minimizar impactos da enchente à população de Manhuaçu. Sim, com certeza. A gente sempre que assume um novo chefe do Executivo Municipal, nós temos cuidado de fazer uma visita para ele, passar para ele essa nossa preocupação e pedir o empenho da Prefeitura, né, dos órgãos de limpeza municipal, que possam fazer essa limpeza anual. Nós tivemos um período que ficou 2 ou 3 anos sem se fazer essa limpeza. Então a gente vê, e nesse processo de limpeza, a gente percebe o quanto as pessoas ainda têm desrespeito com o rio. A gente encontra, eu vejo lá que o SAMAL, né, que é o órgão nosso de limpeza urbana, ele encontra sofás, ele encontra televisores, pneus de carro, às vezes carrinho de bebê. Então, a série de materiais que a gente fala assim... Como é que isso foi parar lá, né, Como foi Davi? parar dentro do rio. Então, é um desrespeito muito grande das pessoas com o nosso rio e que pode, como já falamos, voltar no período da enchente. Tudo isso será algo que vai estar obstruindo a passagem normal das águas do rio, que o volume já aumenta por si só. Então, se tem algo lá dentro do rio, certamente vai contribuir para que aquilo represe o rio e esse material possa talvez até voltar para dentro de nossas casas. Então, assim, sim, a gente tem essa preocupação, como já falei, né, por meio da imprensa, por meio da mídia escrita, falada, a gente tenta conscientizar as pessoas sobre isso. Mas a gente sabe que só isso não é o bastante. Aí tem a questão a gente pede o empenho também do poder público no sentido da fiscalização, das construções irregulares, do assoreamento, através de novos loteamentos que são liberados. Nós tivemos um ganho também nesse período que nós tivemos na frente lá da Secretaria Executiva, nas últimas gestões, de conseguir uma lei que já melhora a questão do tratamento de resíduos de esgoto. A lei municipal fala que nos novos empreendimentos, novas construções, já façam o tratamento na própria construção, ou que seja no condomínio, que seja no edifício, que seja numa casa que vai se construir, esse cuidado já com o tratamento dos resíduos que saem dessas edificações. Outro ganho foi, me parece, foi em relação à questão do meio, dessa questão das construções, e parece que já tem uma lei municipal que fala sobre a questão da própria sacolinha de lixo, né, sim. Essa sacolinha, essa sacolinha que é de embalagens de supermercados, de mercearias. Existe uma lei também que fala sobre a questão do uso dessas embalagens, que elas podem poluir, mas aí tem um contraponto aí nesse sentido, que a lei já foi feita, porém ainda não há regulamentação. Acho que nenhuma dessas leis ainda estão dependendo, né, de regulamentação. Então, são ganhos, né, por uma parte, por outro lado ainda que não foi colocado ainda em prática por essa deficiência em relação à regulamentação da legislação. Capitão, em relação às empresas, elas têm se comportado perante o rio, no geral, tem tido muitas ocorrências relacionadas à poluição do rio? Então, infelizmente, nós temos felizmente pessoas que já têm essa consciência, empresas que estão já com uma consciência social de evitar poluir menos, recolher, às vezes, na própria empresa, o material que pode ser reciclável, de apoiar iniciativas, né, como essa de plantio, o nosso caso de replantio, de mudas. Então temos assim, um avanço nesse sentido. Mas, por outro lado, temos aquelas ainda que não têm a mesma consciência, continuam julgando dejetos, resíduos que poluem dentro do rio, material que assoreia, né, faz assoreamento do rio, que é o caso das construções nas proximidades, que não respeitam a limitação legal, né, de construção, novos empreendimentos, novos loteamentos, que a gente tem percebido que cresceram muito, e às vezes nas proximidades do rio. Então isso aí, infelizmente, apesar de termos o Conselho do Meio Ambiente, muitos desses empreendimentos passam pelo crivo, lá pela liberação do Conselho, mas, por outro lado, às vezes a fiscalização ela ainda está a desejar, né, deixando a desejar, porque ela não consegue conter ou impedir esses empreendimentos que desrespeitam essa legislação. Mas, como digo, a gente tem sempre os prós e os contras, né? A gente tem avançado. Uma das coisas que nós temos percebido, assim, o avanço
é das prefeituras que estão acima de Manhuaçu, né, nas cabeceiras dos nossos rios. Lá nós temos dois que são os de maior volume, que é o Rio São João, né, que vem de São João de Manhuaçu, e o Rio São Luís, que vem de Luisburgo, né, municípios limítrofes e que tem esse impacto grande no volume de água para a cidade. Então, as ações que têm sido desenvolvidas lá têm nos deixado assim, bastante esperançosos, porque demonstra que eles já estão com uma grande consciência do prejuízo que pode trazer para eles próprios. Sim. E para a gente que, no caso, recebe essas águas. As prefeituras já estão com um trabalho de contenção das águas por meio de barragens, pequenas barragens, caixas de contenção nas estradas, sim, que são medidas que favorecem bastante, né, que a água seja contida no solo antes de descer, que prejudica os próprios produtores, que a água, quando desce, ela produz erosão no terreno. E segundo, para se produzir café, produzir qualquer outra cultura, ninguém produz sem água. Sim. Então, essa consciência já está, nós estamos percebendo essa mudança. Até falando a respeito dessa questão em relação à preservação, a questão da contenção, paralelo ao projeto do professor Nilo, foi feito também, na mesma época, um projeto do professor André Luiz Lopes de Faria, da Universidade Federal de Viçosa. São projetos que se completam. Então, o projeto do professor Nilo, como eu já adiantei aqui, ele tinha a proposta de construção de barragens em locais, em pontos específicos do rio, que iriam realmente conter essa água, que ela tivesse um controle sobre a vazão do rio nesse período. E o do professor André Luiz Lopes de Faria, ele já é um projeto mais já preocupado com a preservação das áreas que são próximas ao rio, sim, as margens do rio. Aí seria reflorestamento, nas cabeceiras, né, as chamadas matas de topo, a proteção das nascentes, a construção das caixas de contenção, as pequenas barragens, barraginhas que se diz popularmente. Então, são projetos que se complementam e importantíssimos. E como eu falei, nós estamos percebendo já agora, mais recentemente, as prefeituras dessas cidades, né, que no caso de São João de Manhuaçu e Luisburgo, já estão com essa preocupação. Isso nos deixou bastante felizes. Embora assim, a mesma preocupação, assim, o mesmo trabalho não tenha sido feito em Manhuaçu. Sim. Então nós estamos assim, ainda, vamos dizer, aquém de que se poderia, o que se espera que se faça na cidade de Manhuaçu. Nós sabemos das dificuldades, lógico, da administração. Manhuaçu, a Secretaria de Meio Ambiente, ela é, como diz, ela é funciona junto com a Secretaria de Agricultura. Então o secretário de Agricultura responde também pelo meio ambiente. Então eu entendo particularmente que essa não deveria ser dessa forma. Sim, que eu acho até para os locais essa conflitam. São duas pastas conflitantes. Né, elas não poderiam estar juntas. Então eu entendo que não deveria. Mas, como eu falei, isso compete ao poder público. Lógico, a nossa parte que nós podemos, a gente vai lá e sempre manifesta, né, que o nosso interesse que tenha uma Secretaria de Meio Ambiente independente. Inclusive, parece que o ganho mais recente, parece que o meio ambiente não tinha, parece que um funcionário, um fiscal, somente da Secretaria de Meio Ambiente. Então parece que já para o próximo ano a gente vai ter isso aí. Então sim, são ações que nós estamos desenvolvendo e que a gente, lógico, espera assim, esse apoio tanto da sociedade, da população e também do poder público, né, através do Executivo Municipal, dos nossos representantes, né, municipais, dos nossos vereadores e os nossos deputados que representam a região, né, também, para que a gente possa conseguir os meios, recursos necessários para a gente colocar em prática esses projetos. Como eu falei... a defesa civil, o monitoramento? Sim. Então, a questão do alerta também que então, o senhor falou. Exatamente. Então, eu vou até falar mais especificamente do sistema de alerta, que é um projeto que também está dentro do projeto do professor Nilo, que é justamente de a gente ter um acompanhamento prévio do nível das chuvas, que são através de pluviômetros, né, que são aparelhos que são colocados nas cabeceiras, e eles medem de acordo com o volume de água de chuva que tenha caído, eles vai desencadear as ações subsequentes aí, para que se possa fazer o enfrentamento correto e que não possa gerar
alarme desnecessário. Sim. Então, o que existia anterior era um sistema de alarme. O sistema de alarme que tentou se implantar, quando começava a descer água das cabeceiras, acionava que é a sirene, e o povo ficava desesperado, opa, tem que sair. Tirar as E às coisas vezes, de casa, e né? nem sempre o nível de água representa um volume que vai trazer assim, esse transtorno de ter que deslocar as pessoas de suas casas, ou que vai desabrigar ou desalojar as pessoas. Então, esse projeto ele é bem mais acessível, o custo dele fica em torno hoje de R$500 mil. Para você ter ideia, em relação às barragens, para das barragens, quando foi feito em 2008, ele ficava em torno de R$80 milhões. Agora, as 3 barragens. Assim. Deve ficar mais de 300. Nós estamos até atualizando esses projetos. E nessa atualização, o professor Nilo está colocando uma coisa que não se pensava naquela época, sobre falta d'água. Hoje, então, nesse projeto, nós pedimos a ele que insira a possibilidade de a gente fazer reservação de água nessas barragens, quando forem construídas, né, que sejam, tem essa preocupação, porque hoje a gente já tem, já tinha uma época que tiver que fazer racionamento de água. Sim, porque um grande problema de cidades, algumas cidades, é a falta de um reservatório d'água. Sim. Então, nós temos, para o próximo ano, já está, me parece que já está incluído na lei orçamentária, a liberação desse recurso para a gente colocar em prática o sistema de alertas. Então, isso aí já temos o empenho até do vereador Rodrigo, administrador Rodrigo, que se propôs a nos colocar em contato direto com um deputado federal, que é o Wendel Mesquita, e ele se propôs a liberar esse recurso através de emenda parlamentar. E o próprio município também se colocou à disposição para tentar ajudar no que competir, no que puder ser feito, para que talvez no próximo ano a gente já coloque em prática, que já vai ser um grande ganho nesse sentido, porque aí a comunicação poderá ser feita por meio de SMS ou outra forma que vai se alertar principalmente as pessoas que serão as possivelmente atingidas. Não há necessidade, nesse caso, de colocar toda a população em alarme. Né? Sim, sirene somente aí vai auxiliar muito os órgãos de defesa social, Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil, que são diretamente empenhados, a própria Prefeitura, a Secretaria de Obras, no que for pertinente, para dar uma resposta imediata e eficaz nesse sentido de trazer um alívio, né, ou evitar que vidas sejam perdidas, né, em decorrência desses eventos climáticos que são as enchentes. A eleição acontecendo ontem da ONG Pro Rio Manhuaçu, e a partir dessa nova formação que se tem agora do Conselho, da Secretaria Executiva, Conselho Fiscal, quais são os próximos projetos, Davi? Então, como você bem disse, ontem nós tivemos a eleição da nova diretoria. Quem vai assumir como secretário executivo será o doutor Keller Filgueiras, que é um dos fundadores da Pro Rio Manhuaçu. Muito ligado à questão das ambientais, né? Juntamente com o pai dele, que é o senhor Milton Filgueiras, foram os responsáveis pela fundação. Então, o projeto, pelo que nós conversamos ontem, dar prosseguimento a esses projetos que estão em andamento, que ainda não foram efetivados, e novos projetos em termos, ainda que falamos a respeito da conscientização através das novas mídias sociais, redes sociais, e ainda avançar nessa questão do plantio, proteção dos nascentes. Nós fazemos um evento agora em setembro, que se chama de pedalada ecológica. Até o nome assim, é um pouco diferente, pedalada consciente. Sim. Que é justamente a gente leva um grupo de ciclistas até os principais pontos de coleta do rio, né, de água, que serve para a população. Então, dá em torno de 25 quilômetros de percurso. A gente vai em ritmo de passeio, né? Você caminhando e recolhendo o que encontrar. Nesse caso, assim, é de bicicleta. Ah, tá. Aí a gente passa pelas nascentes, o pessoal vai lá, conhece. Muitas pessoas a maior parte das vezes, boa parte delas não conhece. E ali a gente faz uma foto, vai lá, visita, o pessoal conhece aquele local. E ali a gente faz, na última ação nossa, nós fizemos até o plantio de mudas, algumas mudas nesse local, um plantio simbólico, né? Sim. Como forma de preservação desses locais. Que, infelizmente,
tem um certo descaso, né, do executivo, porque em boa parte deles não tem nem vigia. Se alguém chegar lá e quiser jogar um galão de veneno na água que a gente consome, então assim, é lógico que a água passa pelo tratamento, Sim. passa, mas assim, a gente entende que eu acho que poderia ter um cuidado maior, até para evitar que a gente tenha esse tipo de ocorrência. Mas então assim, estamos avançando, a gente está consciente, a nova diretoria está consciente disso. Eu, como falei, estou mudando de função, mas não vou sair da Secretaria Executiva, estarei participando lá das ações. E, além disso, são parcerias que a gente está estabelecendo também com empresas que têm essa consciência ambiental. Até mais recente, nós estamos em andamento com não sei se o pessoal conhece aqui, a empresa chama-se, o nome dela é Brookfield, é uma multinacional. Sim. E agora está mudando a razão social dela para Elera. Então, essa empresa, nós estamos em contato com eles se propuseram a gente estabelecer parcerias em projetos que a gente desenvolva relacionados à proteção do meio ambiente. Como falei, em relação ao plantio, a gente está com o projeto em andamento do viveiro, que a gente tem a intenção de produzir de 50 a 100 mil mudas. É o nosso sonho, né, de conseguir atingir isso aí, para que a gente possa atender as demandas próprias dos projetos que a própria entidade, né, a ProRio Manhuaçu desenvolve, e outros, né, pessoas que venham, né, a gente sabe que a demanda e a consciência ambiental está crescendo, então várias pessoas querem preservar suas nascentes das propriedades. Então a gente vê que isso como muito positivo, né, e a gente vai tentar apoiar naquilo que nos for possível. Como já disse, a ProRio Manhuaçu não tem recurso próprio, a gente trabalha com recursos que são do poder público, apoio do poder público, às vezes ações decorrentes de taxas, né, dos termos de ajustamento de conduta do Ministério Público, nós recebemos recursos deles também. E empresas que querem fazer ações, promover ações que tenham, talvez até por meio de acordos também, né, com a Justiça, que tenham que fazer recomposição. Então essa área que nós utilizamos lá hoje, que é do Lar Mancheila, está aberto para esse tipo de ação. Sim. Ok. Davi, em relação à vegetação que fica às margens do rio, no perímetro urbano, aquela pessoa que de repente tem um quintal, vocês estão incentivando de algum modo, ou tem algum procedimento, alguma orientação nesse sentido, para o que fazer com aquela margem do rio que está de repente ali? Eu não sei se atualmente vocês incentivam a vegetação às margens do rio, mas caso incentivem, vocês têm algum tipo de auxílio para essa pessoa, no sentido dela que ela possa plantar alguma coisa ali às margens do rio para proteger o rio contra dejetos que possam vir a cair ali, sujidades, né, lixo que possa cair das margens até o leito do rio? Assim, na verdade, no momento, essas ações, elas são realizadas diretamente pelo SAMAL, porque o SAMAL é que faz a limpeza daquele espaço. E, assim, eu não tenho conhecimento muito técnico a respeito, mas eu acredito que não seja recomendável se plantar, porque aquela área é uma área que está sempre sujeita a alagamento. Então, mais material ali, eu creio que o plantio não seja recomendável, por questão de estar muito próximo da margem. E Manhuaçu, quem conhece... Com uma eventual cheia, aquela vegetação pode ir para o leito ali acaba sendo, e bloquear, né? Exatamente. Ela acaba sendo um material que pode gerar ali o represamento do rio. Então, isso aí, como a gente conhece bem em Manhuaçu, as nossas pontes são baixas e nesse período a gente percebe quantidade de material que vem, que a própria água traz, porque o volume às vezes é muito grande de água. Então, eu particularmente, embora não tenha conhecimento técnico, isso não é recomendável, não. Nesse projeto que o professor Nilo elaborou, ele até muitos sugeriram que se fizesse o desassoreamento através de dragas, né, dragagem do rio. Ele não recomenda esse tipo de ação porque, segundo ele, o impacto seria muito pequeno, não resolveria o problema e traria talvez mais transtorno, porque aí você vai ter que mexer em áreas próximas a construções, edificações. Tem muitas edificações que praticamente são dentro do rio, então ele não recomendou. E ele pelo estudo que ele fez, a calha do rio, se for feito esse trabalho, não vai representar algo significativo que vai impedir as enchentes. Então a solução
que ele propôs, que se achou assim, mais viável, que poderia realmente trazer assim, um benefício em relação à redução de transtornos, é a construção das barragens. Então, assim, é o que a gente também, no momento, trabalha. Como embora a gente tenha as outras ações que a gente fala, que são importantes, né? Você não jogar lixo dentro do rio, você evitar, né, de jogar material que vá certamente trazer transtorno no decorrer do tempo, do ano, e que ao final do ano, se tivermos um volume grande de água por meio de chuvas, isso vai trazer problemas para quem mora nas margens do rio. Então a gente fica feliz de estar aqui participando dessa discussão, né? E espera que a gente consiga avançar, né? Que essa preocupação não seja simplesmente das ONGs, das entidades representativas. Geral, né? Sim, porque é algo que é o nosso dia a dia. Todos nós, sim, né? E no final das contas, mesmo quem mora longe do rio, ele precisa do rio. Sim. Né? Então, Sem como falo, ninguém vive. Então a gente. E outra coisa, é a questão da preocupação com quem está à frente, que o rio ele não serve só a cidade de Manhuaçu. De Manhuaçu depois tem Santana, tem outra cidade que passa por Aimorés. Então é um rio que serve a muita gente, né? A população que serve dele é muito grande. Então a gente espera que cada vez que a gente tem essas discussões positivas, e o empenho de pessoas que possam realmente contribuir, né, para que isso seja diferente. E a população em geral, o consumo, o uso racional da água, ele traz benefícios para todos. Então as nossas gerações futuras certamente elas irão agradecer, né, e poder aproveitar esse benefício que é tão precioso para nós, para a nossa vida, que é a água. Sim. Baseado naquilo que o senhor falou, eu me lembrei agora até agora, ano passado, foi lançado um filme baseado num livro, Duna, do Frank Herbert, justamente isso, a guerra no futuro, mas lá passado em outro planeta, é pela água. Então escassa vai estar a água. Então ficou alerta aí, né, não, Thomas? É verdade, José Horta. Vamos levar o rio no coração, porque o rio ele corta a cidade como um todo, não é? Ele está presente em nossas vidas. Não é isso, Davi? Então, eu também tive a oportunidade de assistir esse filme, e realmente eu acredito que a guerra do próximo século será não sobre petróleo, mas pela água. E realmente é um bem preciosíssimo, né, que nós, a começar pelo nosso corpo, que 70% do nosso corpo é água, né? Então realmente a gente depende dela a todo momento, a todo instante. E até tem uma frase que a gente usa na ProRio Manhuaçu, consciência nos dá água e água nos dá vida. Então é isso que a gente espera, né, que as pessoas plantem, né, essa ideia, cultivem, e que a gente colha no futuro os frutos, né, dessas nossas ações aí, que são importantíssimas para nós seres humanos, né, de forma geral, a nossa vida, que a gente puder contribuir, né, eu acho que é importante, é o legado que a gente pode deixar para as gerações futuras. Perfeito, muito obrigado. Você que acompanha, inscreva-se no canal do Jornal Diário e vá lá e dê seu like. Voltamos na próxima semana. Agradeço também por poder participar, estar com vocês aqui. Satisfação imensa nossa da ProRio Manhuaçu.